É hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, direito agrário. Em seu último destaque, o advogado Pedro Putini Mendes falou sobre embargos por multa ambiental. Hoje vamos entender o que é área rural consolidada. Você sabe o que é? É uma lei recente do Código Florestal Brasileiro e precisamos estar atentos a todas essas alterações. Vamos aos detalhes com ele, na tela. Saudações, equipe Giro do Boi, saudações telespectadores. E a ideia de hoje é tratar de um assunto que desde 2012, quando foi sancionado o novo Código Florestal, ele está em discussão. Né? Esse assunto já foi colocado também em discussão no Supremo Tribunal Federal para questionar se era constitucional ou se não era constitucional. Já foi resolvido isso, que é a área rural consolidada. Né? E um tema que eu até comentei rapidamente na edição passada, que costuma gerar algumas confusões, né, por parte da fiscalização, por parte do produtor, dos engenheiros e peritos que tentam fazer uso desse benefício, mas nem sempre compreenderam muito bem qual é a regra. Vamos lembrar aqui rapidinho o que são as áreas rurais consolidadas, né? Segundo a definição do Código Florestal, isso é importante, não é o benefício em si, mas a definição que o Código tem no comecinho, lá no artigo 3º, ele diz que a área rural consolidada é aquela área de imóvel rural com ocupação antrópica, ou seja, do homem pré-existente, a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris, né? Então, considera não só as edificações, benfeitorias, mas também algumas atividades, né, produtivas. E para que servem essas áreas consolidadas? Quando a gente imagina uma linha do tempo de legislação, né, com todas as mudanças que aconteceram, o difícil é imaginar o produtor que cumpriu a legislação de uma época e a legislação mudou e com a legislação posterior ele se tornou um infrator ou ficou em condição irregular. Então é exatamente para isso que veio a definição das áreas rurais consolidadas, para resolver conflitos e lesões de direitos na transição dessa legislação, né? E a atividade agro-silvopastoril, o que seria? Né? A atividade agro-silvopastoril pode ser compreendido como o manejo florestal, né, de madeiras, pode ser compreendido como o manejo de árvores frutíferas numa área consolidada, né? E essa consolidação pode acontecer em APP ou em reserva, é isso que eu vou comentar. Também pode ser a presença de pequenos animais para subsistência. Bom, e o que o tribunal, o STF já entendeu sobre o assunto? O STF, quando questionado sobre a área rural consolidada, né, foram 4 ações diretas de inconstitucionalidade, já definiu que essa questão é constitucional. Né, e o ministro relator Luiz Fux, na época, ele disse que essa ideia da área rural consolidada ela tão somente estabelece critérios para uma transição razoável de regimes de legislação e que não cabe ao judiciário ficar discutindo quais eram as escolhas do legislador na época que fez o Código Florestal, né? Onde está o problema? O problema está principalmente nas áreas de preservação permanente. Numa próxima edição eu vou comentar uma questão do cerrado, mas nas APPs, leia-se margens de rios e outras, né, inclinações acima de 45 graus. O problema é o seguinte, que o artigo 61A ele diz que nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade de atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo ou de turismo rural em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008. E qual que é o problema para as propriedades rurais no país? O problema é que, segundo a CNA, uma notícia que encontrei pela internet, segundo a CNA, desconsiderar estas áreas consolidadas, né, e determinar a demolição, a recuperação, né, a demolição de benfeitorias, a recuperação dessas áreas, poderia retirar até 1/5 de todas as áreas hoje exploradas com algumas culturas tradicionais, como a produção de arroz no Rio Grande do Sul, café no sul de Minas, e na zona da Mata Mineira, a banana no Vale do Ribeira, em Santa Catarina o cultivo de maçã, no Rio Grande do Sul a uva, e daí por diante. Estima-se também que no Mato Grosso, no estado, são 32% da área do estado em áreas consolidadas, sendo que seriam 61% de pastagens e o restante em agricultura.
né? Bom, então problemas são para pequenos, médios e grandes produtores, né? Mas vamos falar aqui de um caso, eu gostaria até de mostrar uma imagem de uma das situações onde o Ministério Público costuma entrar com essas ações para determinar a demolição de algumas benfeitorias. E essa foto que eu estou exibindo aí, o próprio laudo do Ministério Público já dizia, ó, benfeitorias, galinheiro próximo à área de preservação permanente no Rio. E tem uma outra imagem também de um laudo classificado também como benfeitoria, né? Estrutura de pocilga destinada à criação de suínos. Então, é importante a compreensão deste período de tempo, se essas benfeitorias já estavam ali antes de 22 de julho de 2008 ou não, né? E se elas estão com atividade agrossilvo-pastoril. Não adianta apenas ter a benfeitoria e não ter a atividade agrossilvo-pastoril, porque aí perde a possibilidade de utilização desse benefício da área rural consolidada. Então, nesses dois casos que eu mostrei, havia uma atividade ali, né, dos galinheiros e da pocilga, portanto, foi enquadrado, né, além do período de tempo anterior a 22 de julho de 2008, foi enquadrado como área rural consolidada e acabou evitando a demolição desse tipo de benfeitoria e o impedimento dessas atividades produtivas que para pequenos produtores são representativas, né? Então, esse era o assunto de hoje. E numa próxima edição a gente comenta mais um pouquinho sobre esse problema das áreas consolidadas. Valeu, Pedro Pucini Mendes, obrigado pelas informações e esclarecimentos sempre aqui. Essa parte toda de direito agrário, né, sempre muito bem atendida pelo Pedro na nossa programação.